Pessoal, bom dia. Eu sou o Júlio, faço parte da engenharia de aplicação daqui da LGM. Vou estar com vocês aqui nesse webinar. Junto comigo vai estar o Marcos também. O Marcos faz parte aí do nosso time de engenharia de automação. E além do Marcos, a gente também está contando com a presença aí do Myron. O Myron, que é o coordenador da engenharia aqui da LGM e também especialista em instrumentação. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a todos por ter parado um pouco aí da rotina de vocês. A gente sabe como que é a correria do dia a dia, para vocês poderem fazer parte aqui desse momento conosco. Para nós aqui da LGM é uma satisfação muito grande, muito gratificante poder compartilhar, né, um pouco da nossa experiência, compartilhar um pouco aí do nosso conhecimento com vocês. Espero que seja muito valoroso para todos esse webinar, que a gente possa aí ajudar vocês com os desafios que vocês enfrentam aí no dia a dia. Como todos já sabem, o intuito do nosso webinar hoje é trazer a instrumentação focada aí em temperatura e principalmente no controle e medição. Então, a gente vai trazer aí situações práticas, vamos falar um pouco sobre a instrumentação focado em temperatura. Eu vou falar um pouco aqui para vocês como que vai funcionar o webinar. A gente deixou os microfones fechados, mas no final a gente vai ter um tempo aí para dúvidas. Então, tem um campozinho aqui que está do lado do chat, que as dúvidas que forem surgindo, vocês podem deixar aí nesse campozinho de perguntas, que ao final a gente vai estar respondendo todas as perguntas aí para poder tirar as dúvidas de vocês, beleza? Vou falar um pouco aqui agora sobre os objetivos do nosso webinar. O objetivo do nosso webinar aqui hoje, né, é a gente poder compreender aí quais são os princípios da instrumentação, principalmente focado na temperatura, a gente poder aí aprimorar, desenvolver técnicas para parte de sensoriamento aí, a gente conseguir fazer uma análise melhor dessa medição e desse controle de temperatura. E também a gente desenvolver e aprimorar, né, uma visão sistemática aí dos processos e principalmente focar ali na parte de manutenção e calibração desses instrumentos. E por final, a gente vai trazer alguns casos práticos aí que a gente enfrenta no dia a dia, focado na parte aí de instrumentação da temperatura, beleza? Vou passar aqui para vocês agora como que a gente chegou no tema, por que que a gente escolheu a temperatura, por que que a gente escolheu a instrumentação para esse webinar de hoje. É, Essa aqui, ela é a pirâmide da automação. E nessa pirâmide a gente tem várias camadas. Então, tem desde o nível 1 ao nível 5, onde o nível 1, a gente está falando aí dos dispositivos de campo, a gente está falando lá do chão de fábrica, parte de sensores. Quando eu elevo essa camada, eu já passo para a parte de controle. Então, já peguei as informações do chão de fábrica, estou subindo elas, já estou passando aí para a parte de um PLC. Subindo mais um pouco, eu já levo essa parte para uma supervisão. A gente já está falando aí de um supervisório. Levando mais esse nível, a gente vai com um gerenciamento de planta, onde eu vou falar aí de um PINS, de um MES, e também, em outro nível, a gente já está falando aí em gerenciamento corporativo, de ERP. Então, para início, a gente escolheu falar sobre o chão de fábrica, para começar, os dispositivos de campo. Então, a gente escolheu a temperatura para poder abordar com mais clareza, mais a fundo, sobre o webinar de hoje. Eu vou passar agora a palavra para o Marcos. O Marcos vai conduzir com vocês o restante aí do nosso treinamento, beleza? Obrigado a todos aí que
Bom dia a todos. Seja Eu bacana sou o aí. Marcos, como o Ju já me apresentou previamente. Faço parte da equipe de engenharia da LGM, sou um técnico de automação. É um prazer estar presente aí para poder compartilhar nossos conhecimentos e experiências e contar também com a participação de vocês aí. Indo para o próximo tópico, vamos falar um pouco sobre a base dessa pirâmide que o Júlio mostrou, os dispositivos de campo. Vamos entender o conceito do que é instrumentação industrial, primeiramente. A instrumentação é o campo da engenharia que estuda os instrumentos e seus princípios científicos utilizados para medir, indicar, transferir e ou controlar de forma contínua ou discreta o comportamento de variáveis de controle e equipamentos nos processos industriais. Então, imagine agora uma fábrica como se ela fosse um corpo humano. Para funcionar bem, o corpo precisa de sentidos como visão, audição e tato para perceber o ambiente, e de um cérebro para processar essas informações. A instrumentação industrial é como se fossem esses sentidos no mundo da indústria. Sem eles, seria inviável controlar um processo industrial, por mais simples que ele possa parecer. Então, a gente precisa estar visualizando através da instrumentação, né, que é a nossa medição em tempo real, e através dos nossos instrumentos de controle, estar controlando o processo, para que a gente consiga fazer com que esse processo industrial aconteça. Afinal, ele é feito, formado de diversas etapas, né? E sem que a gente saiba o que está acontecendo ou o que a gente está fazendo, não tem como a gente fazer com que isso aconteça de sua melhor maneira, né? E para o próximo slide aqui agora, vamos falar um pouco sobre alguns conceitos que devem ser mais bem esclarecidos na área da instrumentação, para que fique bem entendido o funcionamento dela durante o nosso webinar aí. Vamos falar primeiro da variável de processo. A variável de processo, conhecida também como PV, né, que é a sigla dela, é uma grandeza física ou química cuja variação afeta na operação de um processo. Exemplos de variáveis de processo, nós temos aí a pressão, a vazão, o nível, a temperatura, que é o nosso tema de hoje, né? A densidade, e poderíamos citar diversos outros. Por exemplo, temos sensor de umidade para medir essas variáveis de processo, nós temos sensores de abertura de válvula para saber o quanto essa válvula está aberta, né? O que pode interferir diretamente no processo, e assim por diante. É uma gama gigantesca de variáveis de processo que podem existir na indústria, principalmente. Vamos falar também sobre o que é a variável manipulada, que é um conceito essencial para o entendimento do controle de temperatura. A variável manipulada é a variável cujo valor é ajustado por um operador humano ou controlador automático para manter a CD, né, que é a sigla de variável controlada, em seu set point. A variável controlada é a grandeza ou a condição que é medida e controlada. Então, uma variável manipulada é aquela variável que a gente consegue controlar. Eu citei agora mesmo o exemplo da abertura de uma válvula. Eu consigo manipular isso através da operação dessa válvula, né? Quando eu abro ela, a abertura é maior, quando eu fecho ela, a abertura diminui. Esse é um exemplo de variável manipulada bem simples que eu pensei aqui agora. Usando um exemplo mais simples ainda, uma malha falando sobre o que é PV e CV, né? Uma variável manipulada e variável de processo. Usando um exemplo mais simples agora. Uma malha de controle, a temperatura de um forno seria uma variável de processo que eu posso controlar. Por exemplo, a abertura da válvula de gás e de ar para modular essa temperatura, ela seria minha variável controlada, já que eu posso controlar ela diretamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre malha de controle, que é um conceito muito importante na instrumentação industrial também. Uma malha de controle consiste em um conjunto de equipamentos e instrumentos utilizados para controlar uma determinada variável de processo. De acordo com o tipo de controle, a malha pode ser definida como aberta ou fechada. No processo controlado, algumas variáveis são convertidas em sinais, possibilitando que as ações de controle sejam executadas por instrumentos elétricos, eletrônicos, mecânicos, pneumáticos, etc. Então, a malha de controle nada mais é do que a maneira que eu vou controlar um processo industrial. E como citado anteriormente aí, eu tenho a malha aberta e a malha fechada. Vamos entrar mais a fundo no que são isso. O que é o sistema de controle de malha aberta, afinal? O sistema de controle de malha aberta é aquele em que a saída do processo não é medida ou realimentada ao controlador.
Ele opera com base em comandos pré-definidos, sem ajuste automático às condições reais. Sua característica principal é a simplicidade no funcionamento. Sua principal função é a operação em processos previsíveis e estáveis. Citando um exemplo bem simples agora, seria a operação de uma caldeira bem simplificada, é lógico. A caldeira, ela aquece a água por um tempo fixo, então a variável que você controla ali é o tempo. Eu coloco essa caldeira para esquentar por 10 segundos, mas não monitoro a temperatura que está nela naquele momento. Então, isso seria uma malha de controle aberta. Eu não sei o resultado final para ajustar na entrada desse processo, entendeu? Qual que é a vantagem de uma malha de controle aberta? No geral, eles são sistemas mais simples e de baixo custo, inicialmente, e são mais fáceis de implementar. As desvantagens dele, eles não são tão precisos, né? Porque a gente não tem controle da temperatura final, nesse exemplo que eu citei aí da caldeira, e ele não compensa distúrbios. Então, caso haja um distúrbio na minha malha de controle, alguma interferência externa do processo ali, ele não consegue saber que isso está acontecendo, logo ele não controla, né? Ele não consegue correr atrás desse problema e resolvê-lo ali em tempo real. Indo para a próxima parte aqui, vamos falar um pouco agora sobre o que é o sistema de controle de malha fechada. O sistema de controle de malha fechada, ele parece com o de malha aberta. A diferença entre eles é que ele trabalha com o conceito de feedback. Então, eu faço o controle de meu processo, né, através da, do, da manipulação das variáveis, né? Então, usando novamente o exemplo da válvula, eu abro e fecho a válvula, porém, no final, eu tenho o feedback de como está essa saída. Então, eu estou movimentando essas válvulas e consigo ver a temperatura no final do processo, aqui no começo novamente. Quando isso acontece, eu consigo tomar decisões em tempo real, de forma mais assertiva, já que eu consigo entender que, por exemplo, se eu abro a válvula, tem um fluxo maior de gás e tem a tendência da temperatura subir, e meu forno está mais frio, eu vou abrir essa válvula. E o contrário serve da mesma maneira. A característica principal desse sistema é que ele é um sistema de alta precisão, ele tem correção automática, né? Já que ele consegue visualizar o processo no seu final, ele consegue ver como que a variável está e reagir a esse comportamento, né? E ele tem uma maior eficiência e qualidade no processo, onde produtos finais, por exemplo, têm uma característica mais consistente, né? Já que eu consigo manter ele mais controlado. Suas desvantagens, no caso, seriam o custo dele a curto prazo e a complexibilidade de instalação. Porém, como eu disse aqui agora, é custo a curto prazo. A longo prazo, caso com um sistema desses instalado, você consegue ter um retorno muito grande, já que você tem melhorias no seu processo, tem melhorias no material que você está fabricando. Então, ele é essencial quando a gente está falando de processos mais complexos, especificamente. Outra desvantagem que ele tem é a manutenção. Sensores e controladores precisam de calibração e manutenção regulares para garantir precisão, né? Então, quando eu instalo um sensor ou um controlador, é essencial que eu mantenha ele bem calibrado, bem alinhadinho, para que ele trabalhe da forma mais precisa e eficiente possível. Caso ele não esteja funcionando conforme o manual, conforme recomendações ou normas, a gente cai no problema de perder precisão, né? Então, num processo mais complexo, a gente perderia qualidade do produto, a gente perderia matéria-prima, às vezes. Então, é essencial que eles estejam calibrados, e essa seria uma desvantagem. Porém, as vantagens são enormes em você ter um sistema de malha fechado. Você está monitorando o seu processo ali em tempo real para que você possa agir em cima disso, é o ideal em todo o processo de automação industrial que a gente tem. Aqui, vou mostrar para vocês agora um sistema de controle de malha fechado. Como vocês podem ver aí, isso é o exemplo de um forno, onde vocês podem ver a pira aí, e né, em cima dela, onde vocês podem ver esse TE, esse TT, esse sensor de temperatura, onde nesse momento ele está medindo 703 graus, e através da automação, ele modula essa válvula de ar e gás aí embaixo, como vocês podem ver, que é exatamente o exemplo que eu usei mais cedo. Então,
Esse é o exemplo perfeito do que é um sistema de controle de malha fechada. A gente tem a medição de temperatura, essa medição de temperatura retorna ao nosso sistema e faz com que ele tome decisões de modulação dessas válvulas, abrindo ou fechando elas conforme necessidade, melhorando assim a qualidade, né, da combustão aí e fazendo o processo funcionar da forma mais eficiente que ele consegue. Perfeito? Próximo aqui agora. Já que nós vamos falar sobre temperatura, eu vou explicar qual que é o conceito geral do que é temperatura. Afinal, quando eu digo o que é temperatura, você consegue me definir o que é isso em palavras? Eu não conseguiria. Aí a gente fez uma pesquisa para conseguir explicar isso melhor. Todos os corpos são formados por moléculas em constante movimento. Mais agitada significa mais temperatura, enquanto menos agitadas indica menos temperatura. A temperatura reflete essa agitação molecular, sendo representada em uma escala numérica, onde valores maiores correspondem à maior energia cinética média das moléculas. Então, resumindo aí, a temperatura nada mais é do que movimentação de moléculas. Quanto mais movimentadas, mais quente fica. Quanto menos movimentadas, mais frias elas estão. Então, quando te perguntarem o que é temperatura, na física, temperatura são moléculas em movimento. Basicamente é isso. A temperatura não pode ser determinada diretamente, mas deve ser deduzida a partir de seus efeitos elétricos ou físicos produzidos sobre uma substância, cujas características são conhecidas. Os medidores de temperatura são construídos baseados nesse efeito. Então, como foi dito aí, uma temperatura não pode ser determinada diretamente. Como é que a gente mede temperatura? A gente conhece o comportamento dela sobre um material conhecido. Então, eu sei como é que a temperatura age em determinado metal. Então, quando esse metal assumir determinado estado, eu sei que a temperatura ali está alta ou baixa, por exemplo. Então, esses são os nossos referenciais para medição. Indo para o próximo tema agora, sabendo agora do que se trata o conceito de temperatura, vamos entender qual a importância de seu controle. A temperatura é uma variável crítica em uma ampla gama de processos industriais. Ela desempenha um papel fundamental no controle de qualidade, eficiência operacional e segurança, desde a indústria de alimentos e bebidas até os setores siderúrgicos e mineração. A medição e o controle preciso da temperatura são essenciais para garantir a consistência e a confiabilidade dos produtos e processos. A medição inadequada ou controle impreciso da temperatura pode levar a sérias consequências, como perda de lote de produção, aumento de custo devido ao desperdício de energia e insumos, comprometimento da segurança do trabalhador e dos equipamentos. Então, como foi dito aí, a temperatura ela é uma das variáveis mais importantes na maioria dos processos industriais. Quando eu falo de temperatura, eu estou falando da temperatura de frigoríficos, estou falando da temperatura de motores, e tudo isso é essencial que seja controlado para que a gente não tenha perda de lote, não tenha perda de equipamento, mantenha o ambiente mais seguro, como foi dito aí, né? Por exemplo, se o motor meu está esquentando demais, isso vai ocasionar uma quebra dele no futuro. É um grande sinal que ele está com problemas ali, né? Então, se eu tenho essa medição em tempo real, eu consigo, por exemplo, parar ele para dar manutenção antes que aconteça essa quebra. Indo agora para a perda de lotes, tem processos tão complexos que a diferença de 2, 5 graus ali pode gerar uma perda de lote inteira. Então, você vai ter um prejuízo muito grande só por não estar monitorando a temperatura naquele tempo. Então, essencial que você tenha esse controle. Ela é muito importante. 90% dos processos industriais seria excelente que você pudesse monitorar a temperatura. Agora, vou falar sobre os tipos de medição. Existem três divisões clássicas de medição de temperatura. A primeira delas é a pirometria. É o termo utilizado para medição de temperaturas altas na faixa onde efeitos de radiação térmica passam a se manifestar. Então, quando a gente fala de pirometria, a gente está falando da medição de temperaturas mais altas, como foi dito aí. Temos também a criogenia, que é o tempo para medição de temperaturas muito baixas, próximas ao zero absoluto. Então, quando a gente está medindo temperaturas negativas, baixíssimas mesmo, a gente está falando de criogenia. E temos a termometria, que é um termo mais abrangente, usado para diversas medições de temperatura, temperaturas mais comuns. Vou falar agora um pouco sobre os instrumentos e separá-los por classe, explicar para vocês de uma melhor forma.
Podemos classificar os instrumentos e dispositivos utilizados em instrumentação de acordo com a função que eles desempenham no processo. Vou começar falando sobre o elemento primário. Ele é o dispositivo ou parte do dispositivo que detecta ou mede a variável de processo. Então, ele mede ali a temperatura, a pressão, o nível, a vazão, etc. Ele é o cara que está em contato ali em campo medindo essas coisas. Sua função é captar uma grandeza física do processo e converter ela em um sinal que pode ser processado. Depois, nós temos os indicadores. Ele é um dispositivo que exibe o valor da variável de processo em tempo real. Então, é ele que está mostrando o que está sendo captado no elemento primário, por exemplo. Nessa imagem, eu tenho como exemplo um manômetro. Ele pode estar indicando a pressão, preciso tem uma leitura visível da grandeza medida para operadores ou supervisores. Bom, ela serve para te dar o feedback em tempo real. Você consegue ver que a pressão ali no manômetro está de acordo com o manual da máquina, por exemplo, de acordo com a recomendação que aquele processo de fabricação te passou, e talvez tomar uma ação sobre isso. Para isso servem os indicadores. Depois, a gente tem os registradores. Ele é o dispositivo que grava e armazena os valores da variável de processo ao longo do tempo. A função dele é manter um histórico das medições para análise e fazer um diagnóstico e controle de qualidade. Então, quando a gente guarda todo o valor medido por aquele elemento primário, por exemplo, a gente consegue tomar decisões sobre o que está acontecendo ali. Se eu estou guardando valores, eu consigo notar, por exemplo, o padrão de funcionamento de uma máquina. E quando esse valor sai do meu normal, né, que eu medi ali ao decorrer do tempo, eu sei que ela provavelmente está com um problema ou alguma interferência no meu processo que está atrapalhando o seu funcionamento ideal. Então, é para isso que serve o registrador. Ele é muito importante na tomada de decisões e no controle da qualidade. Depois temos o transmissor. Ele é um dispositivo que converte o sinal detectado pelo elemento primário em um sinal, por exemplo, 4 a 20 miliamperes ou 0 a 10 volts, que a gente tem amplamente aplicado na indústria aí. E o transmite para outro dispositivo. Então, ele basicamente faz pegar a temperatura medida e converter em um sinal aplicável em um sistema de automação, como o PLC, por exemplo. A função dele é garantir que as informações do processo cheguem aos sistemas de controle ou supervisão à distância. Então, eu usei o exemplo do manômetro, e o manômetro ele também mede pressão, mas ele não consegue mandar essa informação direto para um supervisório, por exemplo. O que teria que acontecer? Eu colocar um medidor de pressão ali com transmissor, para que esse transmissor mandasse o sinal para o meu PLC e do PLC eu mandasse para um supervisório, por exemplo. Então, o transmissor é o cara que faz esse trabalho. Ele converte a grandeza medida nesse exemplo que eu estou dando, em sinal elétrico, para que eu consiga ler no meu supervisório. Um outro exemplo que eu poderia usar são os transmissores que fazem comunicação por protocolos de rede. Hoje em dia, nós temos uma gama muito grande de tipos de comunicação. Eu vou usar de exemplo aqui o IO-Link. Eu estou medindo a temperatura ali, e ele está me mandando esse sinal através da rede IO-Link em tempo real. Eu consigo puxar isso no supervisório para que o meu operador consiga enxergar o processo ali em tempo real. E é para isso que servem os transmissores. O controlador é o cérebro do sistema de controle. Ele compara o valor medido, que é a variável de processo, né, com o valor desejado, set point, e decide a ação de controle necessária. Então, o controlador, usando de exemplo o PLC, que é o mais difundido hoje em dia, ele lê as variáveis de processo, ele entende o que está acontecendo e, através de uma lógica ali, ele atua no seu processo para que ele faça o que seria mais adequado naquele momento, de acordo com a lógica de automação. A função dele é processar o feedback do sistema, calcular o erro e enviar os comandos ao elemento final de controle. Como elemento final de controle, eu quero dizer motores, válvulas, atuadores, esse tipo de coisa. Então, ele pega a entrada da variável de processo, processa ela, né? Ele entende, se a temperatura está acima de 70 graus, eu tenho que movimentar esse atuador. Então, o meu atuador vai lá e age. E é para isso que serve o controlador. E, por fim, o elemento final de controle. Como eu citei anteriormente, ele é o dispositivo que realiza a ação no processo para ajudar a variável de controle de acordo com o comando do controlador.
Então, ele que é o que está ali no campo controlando a variável que você quer controlar. Então, o maior exemplo disso são atuadores mesmo, motores e válvulas. Então, se eu quero controlar uma vazão, o meu elemento final de controle provavelmente vai ser uma válvula, onde quando eu fechar ela eu diminuo o fluxo, quando eu abrir eu aumento esse fluxo. A função dele é alterar fisicamente o processo, como regular fluxo, temperatura ou a pressão de equipamento, para manter a variável naquele set point que eu quero que ela fique. Beleza? Indo para o próximo tema agora, vamos falar um pouco sobre medição de temperatura. A medição de temperatura, ela é, ela é muito ampla, ela abrange diversos tipos de sensores. Como citado nesse slide aí, eu citei os termopares, os RTDs e os termistores. Eu vou explicar tipo a tipo quais são as principais aplicações deles. Em que contexto eu uso um termopar? Para medição de temperaturas muito altas ou muito baixas, como fornos industriais ou criogenia. E por que que eu uso ele nisso? Ele suporta temperaturas extremas, até 1800 graus ou mais. Ele é robusto, é mais econômico que as outras variações que eu vou falar aqui agora mesmo, mas tem menor precisão em temperaturas médias. Então, o termopar ele não é tão preciso quanto um RTD, por exemplo. Porém, ele abrange um range de temperatura muito maior. E geralmente ele é utilizado nessas medições de temperatura muito mais altas, onde, por exemplo, eu estou medindo a temperatura de algo que vai a 1500 graus, 3 graus de diferença de precisão, ele para mim não é muito diferente. Então, o termopar seria perfeito para essa aplicação. Indo agora para os RTDs, em que contexto eu uso o RTD? Com RTD eu quero citar os PT100 e PT1000, que são os mais conhecidos, né? Eu uso eles na medição de temperaturas em processos que exigem alta precisão e estabilidade, como, por exemplo, laboratórios, indústrias farmacêuticas e químicas. E por que que eu uso ele? Ele é mais precisível e estável que o termopar. Ele é ideal para faixa de medição de menos 200 graus a 850, mas é mais caro e delicado. Então, o PT100, ele geralmente é utilizado em processos mais complexos, onde exigem maior precisão. Um termopar não me atenderia muito bem nesse caso, então eu partiria para um PT100. Qual que é a diferença de aplicação entre o PT100 e o PT1000? O PT100 é um sensor baseado em resistência com precisão elevada, geralmente utilizado em faixas de menos 200 a 850 graus, como eu disse. O PT1000, ele é similar ao PT100, mas com a resistência inicial maior. Ele é ideal para aplicações que exigem cabos mais longos, minimizando os erros de leitura devido à resistência dos fios. Como os RTDs são sensores de temperatura baseados na variação de resistência, o PT1000 é aplicado a lugares que têm uma distância maior, ele é mais preciso, já que ele não tem essa perda de resistência devido aos cabos. Falar agora um pouco sobre termistores. Em que contexto eu uso eles? Eu uso eles na medição de temperaturas limitadas a faixas específicas e em aplicações que exigem respostas rápidas, como dispositivos eletrônicos, climatização ou eletrodomésticos. Por quê? Eles têm alta sensibilidade em faixas estreitas de temperatura, mas não suportam temperaturas extremas, como os outros dois. Então, esse cara, ele é para medições de temperaturas mais comuns ao nosso dia a dia. Então, ele vai medir ali de 0 graus a 30 graus, 0 graus a 40 graus, e eles são utilizados geralmente em equipamentos eletrônicos. Falando agora sobre os critérios de escolha, a gente tem que considerar, sempre que a gente for especificar um sensor de temperatura, a faixa de temperatura esperada. Então, quando eu for especificar um sensor de temperatura para medir a temperatura de um Glendon de alto forno, por exemplo, eu tenho que saber que ele é um processo que vai variar em uma temperatura muito alta. Ele vai trabalhar, sei lá, de 800 a 1200 graus. Então, eu não posso colocar um PT100 que não chegue a esse range. E essa que é a importância de eu entender como vai funcionar meu processo para eu especificar da forma mais correta possível o sensor de temperatura para ele. Tem que considerar as condições ambientais, como umidade, pressão e vibrações. Então, se eu vou colocar o sensor de temperatura num local onde tem muita vibração, eu preciso de especificar o sensor correto, de acordo com as recomendações do fabricante. Se eu vou colocar ele no lugar úmido, ele tem que ter aquela vedação para não danificar a parte elétrica.
E são alguns exemplos que eu citei bem rapidamente aqui. Então, é muito importante que você entenda onde o sensor vai ficar, para que você especifique o mais correto possível. Hoje nós temos sensores preparados para ambientes classificados, sensores para ambiente úmido, sensores que podem ficar submersos. Nós temos sensores mais resistentes a vibrações. Então, você vai comprar um sensor de temperatura, você tem que entender aonde ele vai ficar e o que pode impactar ele ali na medição. E aí nós temos que seguir as recomendações do fabricante. E, por fim, a precisão e tempo de resposta necessários para o processo. Como eu disse anteriormente aí, tem uma diferença de resposta entre os sensores de temperatura. Então, em um processo mais crítico e mais preciso, eu preciso de sensores que me dêem uma resposta mais rápida, né? Para que eu possa, por exemplo, intervir através de um atuador naquele processo e controle a temperatura para ela ficar no set point que eu quero. Se eu colocar um sensor muito lento ali, isso vai impactar negativamente. Já que ele vai me dar respostas mais lentas, eu vou agir de forma mais lenta para resolver o problema, né? Então, ele não é o ideal para essa aplicação. Indo agora para a próxima parte. Vou falar um pouquinho sobre o que é o termopar. O termopar é o sensor usado para medir temperaturas, baseado em um princípio bem simples chamado efeito Seebeck. Ele é um efeito da física. Seebeck é o nome do cientista que estudou esse fenômeno. O que é esse fenômeno, afinal? Quando dois metais diferentes são unidos e expostos a temperaturas diferentes, então eu juntei dois metais e ele está em duas temperaturas diferentes em suas extremidades, uma temperatura está quente, um está medindo uma temperatura quente, outro uma temperatura fria, é gerada uma pequena fonte de tensão. Então, basicamente, quando eu tenho dois metais unidos em suas extremidades, a junta quente, na imagem é essa parte esquerda, que está exposta à temperatura, e a junta fria, que está em uma temperatura diferente, exposta ao ambiente natural, por exemplo, eu tenho uma variação de tensão ali. No caso da maioria dos termopares, eles geram uma tensão na casa dos milivolts. E por que isso acontece? Os elétrons nos dois metais se comportam de maneiras diferentes, já que são materiais diferentes, né? Em relação à energia térmica. Quando eu esquento dois metais, por eles terem comportamento diferente, baseado em energia térmica, quando nós colocamos a junta quente no ambiente de medição, é gerada uma diferença de potencial elétrico, que nós chamamos de tensões entre as extremidades da junta fria. E através dessa diferença, a gente consegue captar esse sinal e mandar para um transmissor, por exemplo, que transforma esse milivolt em 4 a 20 miliamperes, e eu consigo ver diretamente ali o valor da temperatura que está sendo medido através de conversão, do escalonamento linear. E agora vamos falar um pouco sobre os tipos de termopar. Há diversos tipos de termopar para as mais diversas aplicações. Vamos explicar uma a uma aqui, beleza? O tipo J, ele é a junção do ferro com instantâneo. A faixa de temperatura de medição dele é de menos 40 a 750 graus. Suas aplicações principais são em atmosferas redutoras ou em ambientes com pouca oxidação. O tipo K, que é o cromo-alumel, tem sua faixa de temperatura de medição de menos 200 graus a 1.250 graus de temperatura. Suas principais aplicações são em ambientes gerais devido à sua robustez. Esse aqui é um dos mais usados na indústria, né? Temos também o tipo M. A faixa de temperatura de medição dele é de menos 200 graus a 1.300 graus. Suas principais aplicações são em ambientes de temperatura com maior resistência à oxidação e estabilidade ao longo prazo. O tipo E, platina e ródio, tem sua faixa de temperatura de 0 a 1.600 graus. Suas principais aplicações são em laboratórios e indústrias que exigem alta precisão, como a química e a farmacêutica. Então, esse é o termopar mais raro de ser encontrado, mas que ele é muito mais preciso que os outros citados anteriormente. Temos o tipo T também. Ele trabalha com a faixa de temperatura de menos 200 graus a 350 graus. Suas aplicações são adequadas para baixas temperaturas, como criogenia. Então, esse cara é mais usado para medir temperatura negativa mesmo. E temos, por fim, o tipo E, que a faixa de temperatura dele é de menos 200 graus a 900 graus. E suas aplicações
são para lugares que precisam de uma acessibilidade excelente em baixa temperatura. Então, se eu vou medir a temperatura de forma bem precisa em um lugar onde a temperatura é negativa, ele é excepcional para essa aplicação. E por fim, aqui, falando de outros tipos que ficaram faltando no slide anterior, temos o tipo S, que é o tipo platina e ródio. A faixa de temperatura dele vai de 0 a 1.600 graus. Suas aplicações são similares ao tipo R. Eles são usados em medições de alta precisão e estabilidade térmica. E temos, por fim, o tipo B. A faixa de medição dele é de 0 a 1.800 graus. E eles são ideais para condições de temperaturas extremas, como fornos industriais. Dito isso, deu para ver que nós temos diversos tipos de termopar, né? E aí entra exatamente naquela parte que eu falei sobre você entender o local onde você vai instalar ele para fazer a melhor especificação possível. Caso eu precise fazer uma medição muito precisa, por exemplo, como foi citado aqui, temos aqui o tipo S, que ele é feito para medições mais precisas, com lugares de estabilidade térmica melhor, e temos ali também o tipo R, né? Que ele também tem uma precisão muito boa. Então, se eu preciso fazer uma medição muito precisa e tem que ser um termopar, eu usar o tipo K, por exemplo, não é o adequado para a situação. Então, essa que é a importância de você entender aonde eu vou instalar ele para considerar o tipo de termopar certo. Considerações para a escolha aqui. A escolha do modelo do termopar depende das características de processo e do ambiente onde será aplicado, como eu disse agora. O tipo J é ideal para atmosferas redutoras, temperaturas moderadas, enquanto o tipo K é uma opção versátil para altas temperaturas em ambientes gerais. O tipo T, por exemplo, ele é excelente para baixas temperaturas, como em aplicações criogênicas. E o tipo E oferece uma alta acessibilidade em faixas menores de temperatura. A seleção correta garante eficiência, durabilidade e precisão no monitoramento térmico. Então, é isso aí. Você tem que entender como funciona o seu processo, você tem que entender qual é o termopar mais adequado para aquele processo e juntar as duas coisas. Não adianta eu colocar o termopar errado para o processo que eu quero monitorar ali e esperar que eu tenha um monitoramento muito preciso ou satisfatório mesmo. E essa que é importante você saber o que escolher. Outras considerações que têm que ser levadas aí na hora da escolha é o tipo de cabeçote do termopar, a disposição física dele, qual o tipo do transmissor que vai vir nele. Então, se eu tenho um local onde eu tenho um controlador ali, um CLP, que faz só leituras 4A20, eu tenho que ter um transmissor que faça a conversão dos milivolts que saem do termopar para 4A20. Não adianta eu comprar um transmissor de rede para um local onde eu não consiga fazer essa leitura. Para a próxima parte aqui agora, vou falar sobre os cabos de extensão e os cabos de compensação, que são parte muito importante aí dos termopares. Os cabos de extensão são aqueles fabricados com o mesmo material do termopar devido ao seu baixo custo. Desse modo, para os termopares tipo T, J e K e E, são utilizados cabos do mesmo material para sua interligação com o instrumento receptor. Então, termopares onde eu tenho um material menos nobre neles, eu consigo usar cabos de extensão, que basicamente é o mesmo material que vai lá no filamento do elemento primário do termopar. Eu ligo esse cara aí e consigo estender ele até o meu controlador para fazer o controle de temperatura. Já nos tipos mais nobres, tipo o RSUBI, não é viável economicamente eu comprar um cabo de 300 metros dos materiais que eles são feitos, porque eles são muito caros. Então, para tornar possível a utilização desses sensores, desenvolveram-se cabos de natureza diferente, porém com a característica de produzirem a mesma curva de força eletromotriz desses termopares, ou ainda mesmo que não idênticas, mas que não se anulem. Então, para tipos de termopares mais nobres, tipo R e SUB, é necessário que eu use cabos que não interfiram ali na medição de temperatura, mas que sejam de material diferente. Senão, o custo para a instalação desses termopares e a chegada desses cabos até um controlador, por exemplo, seria muito inviável, não compensando a utilização deles. E é para isso que servem os cabos de compensação. Cada tipo de termopar tem as cores de seu cabo definido por norma, como podemos ver nessa tabela que vocês estão vendo aí. Usando como exemplo aqui o termopar tipo J na norma DIN, que é a alemã, que é o ferro constantan.
O cabo positivo sempre vai ser vermelho e o cabo negativo sempre vai ser azul. Isso é uma maneira excelente da gente identificar que tipo de termopar é. Caso eu não esteja comprando, por exemplo, mas lá da manutenção ou fazer algum tipo de calibração, como é que eu poderia identificar isso? Através da cor dos cabos. Então, se eu sei que o termopar segue a norma DIN e ele é um termopar tipo B, por exemplo, eu vou saber que se ele tiver um encapsulamento cinza, a cor do seu positivo for vermelho e a cor do negativo for cinza, ele é um termopar tipo B, assim facilitando na minha identificação para que eu possa prestar aquela manutenção, né? Isso aqui é a tabela que a gente monitora o funcionamento adequado de um termopar. Como vocês podem ver aí, na minha esquerda, eu tenho uma coluna ela varia de 0 °C a 190 graus Celsius, nesse caso. Seria o range de medição de termopar. E na coluna, e na linha horizontal, eu tenho números de 0 a 10 graus ali, como vocês podem ver. Como é que funciona essa tabela? Se, e o que vocês podem ver no meio dessa tabela, na área cinza aí, acinzentada, são valores em milivolt. Então, esse exemplo dado aí mesmo na tela. Se eu tenho uma medição de 4.262 milivolts, quantos graus eu estou medindo no meu termopar? Quantos graus eu tenho que ter, né, medido no termopar? Eu tenho que ter 104 graus, que eu pego a coluna da esquerda como casa de centena e a coluna vertical, que está me dando o número 4 ali, como unidade. Então, eu pego 100 mais o 4 fica 104. E é assim que eu faço essa medição. Se eu colocar meu termopar exposto a 104 graus, ele tem que me dar 4.262 volts, segundo a especificação desse fabricante aí. Um outro exemplo, se eu quiser medir 95 graus, aliás, se eu estiver medindo 95 graus, o termopar tem que me dar 3.889 milivolts. Caso ele me dê um valor diferente disso, esse termopar provavelmente está danificado ou com algum problema a ser diagnosticado. Que aí você faria a substituição dele ou levaria para uma manutenção. E é para isso que serve essa tabela. Basicamente, o termopar ele tem seus parâmetros a serem seguidos. Então, se estiver diferente disso aí, se estiver diferente da tabela de recomendação do fabricante, você pode olhar que ele está com problema. Beleza? Falando agora sobre as termorresistências, os famosos RTDs, né? Os PT100, os PT1000. Uma termorresistência é um sensor de temperatura que funciona com base na variação de resistência elétrica de um material em resposta à temperatura. A maior parte dessas termorresistências são feitas de platina, mas também são utilizados outros materiais, como, por exemplo, o níquel em sua fabricação. Então, diferente do termopar, que varia através de diferença de potencial, né, que é a tensão, na junção de dois elementos metálicos, o, a termorresistência, os PT100 e PT1000, eles variam de acordo com a variação de uma resistência aplicada a uma temperatura. Então, se eu aplico temperatura em determinado material, ele gera uma resistência diferente de outro material. E é assim que eles funcionam. Eles são baseados nisso. Por que o nome PT100 e PT1000? PT100 tem esse nome porque ele é feito de platina, então o nome da platina na tabela periódica ele é PT, né, a abreviação. E o 100 é que a 0 graus ele está a 100 ohms. E conforme vai aumentando a temperatura, essa resistência vai aumentando. É por isso que ele tem esse nome. Então, quando te disserem PT100, significa que você tem um sensor que a resistência ômica dele é 100 ohms a 0 graus. Conforme ele for aumentando, essa resistência vai aumentando proporcionalmente. Essa aqui é uma tabela parecida com a do termopar, porém, falando sobre o PT100 agora, ele funciona da mesma forma. Se eu estou ali medindo 75 graus, o meu PTC ele tem que me entregar 128,987 ohms. Diferente disso, ele está com algum problema e precisa ser revisado ou ter uma manutenção em cima dele. Como ele trabalha com resistência ômica, a gente também pode ter outras interferências externas e tal, mas ele tem que seguir a recomendação do fabricante. Se eu estou medindo ali 66 graus e ele está me dando um valor diferente de 125,543 ohms, esse sensor está com problema. Há necessidade de você verificar o que está acontecendo com ele. Então,
Em suma, o termopar, o PT100 e o PT1000, os termorresistores, né? Eles são resistências que variam de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a resistência ômica. E é assim que eles funcionam. E agora falando um pouco sobre os transmissores de temperatura. Os transmissores de temperatura têm como função converter o sinal do termoelemento para sinais elétricos de corrente ou tensão proporcional à faixa de calibração configurada. Então, usando de exemplo aqui as termorresistências que eu acabei de citar, qual que seria o papel dela com o transmissor? Ela varia a resistência ômica, né? Ela não me dá valor em tensão nem corrente, que é o que a gente mede no PLC, geralmente. Então, eu colocaria um transmissor nela para fazer essa variação. Eu ligaria o meu PT100 no transmissor e receberia uma faixa de sinal, por exemplo, de 0 a 10 volts ou 4 a 20 miliamperes, podendo assim fazer a leitura com o meu PLC e colocar isso no supervisório, por exemplo, ou no IHM, para que eu tomasse decisões sobre aquele valor e conseguisse enxergar como é que está o meu processo naquele momento. Para isso servem os transmissores. Para a especificação de transmissores, também deve ser considerada a disposição física do local onde você vai instalar. Nós temos transmissores desse tipo aí, o famoso tipo bolachinha, né, que é esse da direita. Nós temos os transmissores de painel, que esse da esquerda é um exemplo. Nós temos uma gama gigantesca, nós temos transmissores mais preparados à oxidação, nós temos transmissores com muitas faixas de medição diferentes, né? Igual você tem aqui, nós temos os de 0 a 10, os de 4 a 20, nós temos transmissores via rede. Então, sempre que você for especificar um transmissor, você deve considerar essas particularidades. Cada tipo de sensor, cada tipo de ambiente vai exigir um transmissor diferente. Agora eu vou falar um pouco sobre a calibração de instrumentos. A calibração de instrumentos é um processo que visa verificar se a medida obtida por um instrumento é compatível com o esperado e se ele está adequado para uso, para evitar desvios no processo de análise e reduzir custos. Então, a calibração ela serve para deixar os instrumentos medindo da melhor forma possível. Por exemplo, eu tenho um processo onde a abertura de uma válvula ela é extremamente crítica para um controle de temperatura. Se essa abertura, esse sensor de abertura, estiver mal calibrado, em algum momento eu estiver achando que a válvula está aberta em 25%, na verdade ela está 50%, está impactando o meu processo de uma forma muito crítica. Isso pode me gerar quebra de equipamento, um processo mal otimizado, fabricação de produtos de uma forma não adequada, perda de lote. Então, a calibração ela é excepcional para que você não tenha essas consequências ruins. Então, um sensor de temperatura funcionando no seu adequado te garante uma precisão muito grande na entrega da qualidade daquele seu produto. Se estiver diferente do adequado, provavelmente você vai ter perda de qualidade. Para a próxima etapa aqui agora. O que é manter os instrumentos calibrados? Manter os instrumentos calibrados é essencial para garantir a precisão e a confiabilidade das medições nos processos industriais. A calibração regular assegura que os equipamentos operem dentro dos padrões estabelecidos, reduzindo erros, desperdícios e riscos operacionais. Além disso, ele contribui para a qualidade do produto final, aumentando a eficiência e a segurança dos processos. Instrumentos calibrados também auxiliam no cumprimento de normas regulatórias, fortalecendo a credibilidade da empresa no mercado. Com uma calibração adequada, é possível otimizar custos, evitar paradas não planejadas e promover a melhoria contínua das operações. Então, é essencial para que você tenha um processo correndo de sua forma adequada que os equipamentos estejam calibrados, como eu disse anteriormente. Já ocorreram vezes da LG mesmo estar prestando serviços de instalação de instrumentos, e assim que os dispositivos foram instalados, e eles já estavam calibradinhos, a gente conseguiu enxergar que o processo do cliente não estava funcionando de acordo com o que o manual da máquina pedia. E isso estava gerando perdas muito grandes, eles nem sabiam disso. Então, essa é a importância de você ter um instrumento bem instalado e bem calibrado. Se ele tiver com a calibração errada, você vai tendo valores falseados ali o tempo todo. E isso aí impacta diretamente na qualidade de sua entrega. Então, essa que é a importância. É por isso que você tem que, às vezes, fazer o serviço da calibração ou contratar para que façam isso na sua empresa. Sem isso, é quase que impossível você fazer uma produção, principalmente de coisas mais complexas, da forma adequada.
Você vai ter perda de qualidade, vai ter perda de lote, vai ter uma perda de segurança no ambiente também, né? Às vezes o controle de forma inadequada pode gerar rompimento de mangueira, por exemplo, no caso de pressão. A temperatura mais alta de equipamento pode gerar queima de objetos. Então, essa medição é essencial, essa calibração é essencial para que seu processo funcione da forma recomendada, de acordo com o manual, ou estudada por engenharia. Fala um pouco agora sobre a calibração também. Conjunto de operações, ela é um conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os valores medidos por um instrumento de medição ou sistema de medição, ou valores representados por uma medida materializada ou um material de referência, e os valores correspondentes às grandezas estabelecidos por padrão. Na calibração, dividimos a faixa de medição do instrumento em 5 pontos: 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Então, nesse exemplo que está sendo dado nessas imagens aí, nós temos um CAP, que é utilizado para calibração de instrumentos, e temos aqui um forno industrial, que ele serve para aplicar temperaturas padrão. Nós precisamos desses instrumentos certificados para que a gente possa aplicar sinais nos nossos sensores de forma confiável. Então, como que eu sei, por exemplo, que o meu PT100 está com 105 graus aplicado nele de uma forma confiável? Eu uso um forno certificado. Eu pego esse forno e aplico 105 graus nele, eu sei que de fato está com 105 graus. Se eu usar algo que não tem certificação ou a calibração inadequada, esse forno vai estar falseado. Eu não vou saber se meu PT100 está calibrado da forma adequada. Padrões de calibração. Ela é a medida materializada, instrumento de medição, material de referência ou sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou reproduzir uma unidade de um ou mais valores de uma grandeza para servir como referência. No caso de emissão de certificado com padrões rastreados, faz necessário que o padrão de calibração tenha certificação acreditada, ou seja, que tenha sido calibrado por um laboratório com certificação do Inmetro. Aí, exatamente o que eu estava falando antes aí. Nessa imagem que vocês estão vendo aí à direita, nós temos um injetor de pressão. Esse cara aí, se ele não está calibrado por um lugar certificado, como é que eu vou saber se quando ele estiver mostrando 10 bar, é realmente 10 bar? E se na verdade for 8? Então, é para isso que esses equipamentos têm que ser certificados e testados em bancada, exaustivamente, para que a gente tenha certeza que eles estão indicando valores corretos. Então, quando eu vou verificar se o PT100, normalmente usando ele de exemplo, está funcionando, eu preciso saber se a temperatura ali que eu estou aplicando ele está correta, né? Se eu estiver aplicando 100 graus, na verdade foi 80, aí na hora que eu for testar a calibração dele ali, eu não vou saber se está funcionando ou não. Eu vou ter valores falseados. Faixa de medição e faixa nominal. Esses conceitos são muito importantes quando a gente está falando do funcionamento de um medidor de temperatura. A faixa de medição ou faixa de operação é o valor mínimo e máximo que o instrumento irá trabalhar em determinado processo. Essa faixa de medição sempre será menor, no máximo, igual à faixa nominal do instrumento. Então, essa faixa de medição, ela tem que estar no range de operação do sensor ali. Se ela passar disso, eu vou ter um final de escala, né? Então, se o meu sensor de até 1.300 e eu colocar ele no lugar que está 1.400 graus, eu vou ter um valor falseado, eu vou ler 1.300 o tempo todo, se ele estiver funcionando aí. A faixa nominal de um instrumento é o valor mínimo e máximo que o mesmo consegue e pode medir dentro das condições de fabricação e características especificadas. Então, esse cara aí, a faixa nominal, que é o range do meu instrumento. Então, como eu citei mais cedo ali, nós temos sensores que medem de menos 200 graus a 850 graus, por exemplo. Isso aí seria o range. Passou disso, o instrumento não consegue medir mais. Aí ele vai me dar valores falsos. Então, agora sobre os sinais aplicados na calibração. Para a calibração dos instrumentos, sabemos da necessidade do padrão para referenciar os valores medidos. Porém, faz necessários o uso, o uso de instrumentos ou sistemas para gerar grandezas físicas, assim podendo aplicar e controlar a mesma para a obtenção das faixas de calibração. Isso entra novamente tudo daquilo que a gente falou. Aí nós temos uma bomba marinheiro, uma bombazinha de mão de injeção de pressão e um forno, todos eles certificados por Inmetro. Inclusive, nós temos todos esses três aqui na LGN.
Qual que é a importância desses caras? Eles são os nossos, são itens que a gente aplica sinal, aliás, a gente aplica grandezas, variáveis de processo, que a gente sabe que eles estão no padrão. Então, eu sei que quando eu aplicar um PSI na bombinha ali, ela vai me dar um PSI de fato, não vai falsificar valores. Eu sei que a bomba marinheira, quando eu injetar 10 barras nela, ela vai estar me entregando 10 barras de fato. Não vai ser 8, não vai ser 5. Porque ela é certificada por Inmetro, ela é testada em bancada, certificada e entregue a gente para que nós possamos fazer a calibração da forma adequada. Não adianta a gente usar um equipamento sem certificação e não testado para fazer essa calibração, senão a gente vai ter valores errados que impactam direto na produção. Falando um pouco sobre outros conceitos da calibração, eu vou começar falando sobre o erro sistemático. Ele é a medida que resultaria de um infinito número de medições do mesmo mensurado, efetuadas sob condições de repetitividade, menos valor verdadeiro mensurado. O erro sistemático e suas causas não podem ser completamente conhecidos. O que é esse erro sistemático? Se eu chegar num instrumento e medir ele 10 vezes, ele vai me dar valor diferente 10 vezes. Minha primeira medição aí, por exemplo, está dando 10,05 bar. Minha segunda medição está me dando 10,10 bar. Minha terceira está 9,95 bar. E sempre que eu medir vai me dar valor diferente. Porque são valores infinitos. Então, sempre que eu medir vai dar errado. Então, essa média é meu erro sistemático. Eu faço essa média e tem um valor aí, usado no exemplo, a média de 10,015 bar. Essa é a variação máxima do meu erro sistemático. O erro sistemático seria de 0,15. Então, esse erro ele é aceitável, já que toda vez que eu medir, ele nunca vai me dar um valor igual. Eu vou medir pressão, ele vai me dar 10,05. Eu vou medir valor de novo, vai me dar o 10,03. Eu nunca vou ter o 10 certinho. Então, esse é um erro sistemático. Ele é um erro que não tem explicação, mas sempre vai assumir valores infinitos, então sempre vai ocorrer. Então, sempre tem uma média e o erro onde eu posso estar no aceitável ali. O ajuste agora. Quando o erro sistemático for maior que o critério de aceitação da calibração do instrumento, é necessário fazer o ajuste do instrumento. Então, eu tenho ali que o meu erro sistemático é de 0,015, porém eu tive um erro sistemático agora de 0,2, significa que está muito fora do erro, né? Está muito acima. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá e fazer um ajuste do instrumento. O que seria esse ajuste, por exemplo? A calibração de um sensor de pressão. Eu vou lá e calibro ele para que ele funcione dentro do erro sistemático, falado pelo fabricante. Se estiver fora disso, o meu instrumento está funcionando de forma inadequada e eu preciso calibrá-lo. Normalmente, em todos os instrumentos é possível realizar a calibração através de chaves magnéticas ou trimpotes instalados no mesmo. Para isso, antes de qualquer alteração, faça necessário a consulta ao manual daquele instrumento. Então, como eu disse aí, todo instrumento tem uma forma de ser calibrada e todas elas são diferentes uma das outras. Então, eu preciso pegar o manual do instrumento e entender como é feito. Então, se são instrumentos de trimpote, igual você tem mais cedo aí os sensores de posição, eu preciso de ir lá e mexer nesses trimpotes para achar o 4 e o 20 dele. Então, eu jogaria a válvula no máximo aberto dela e faria ser o meu 20 miliamperes, jogaria no fechado dessa válvula, fazia ser meu 4 miliamperes, que seria o meu 0 a 100% de abertura no supervisório, por exemplo. A maioria dos instrumentos também possui comunicação HART. Com a utilização de interfaces, é possível fazer a calibração desses instrumentos através deste protocolo de comunicação. Então, tem instrumentos também que nós conseguimos fazer essa calibração através de softwares em um computador. A maioria desses instrumentos são sensores de pressão e de vazão, por exemplo, né? Encontrados na indústria. Os sensores de temperatura geralmente faz necessário essa conexão com o transmissor deles. Eu não consigo colocar um sensor de temperatura, no caso o elemento primário dele, calibrar ele da mesma forma que um sensor de pressão. Eu precisaria de colocar o transmissor. Então, eu não calibro o elemento primário, eu calibro o transmissor do sensor de temperatura, né? Trazendo para o tema que nós estamos abordando aqui hoje. Na calibração de transmissores, a comparação do valor da grandeza aplicada deve ser feita com o valor de sinal transmitido do instrumento. Para isso, é necessário saber qual tipo de sinal que o instrumento fornece e a proporção de sinal de entrada para sinal de saída. Então, eu tenho que entender qual que é a faixa de funcionamento do meu sensor, no exemplo que vocês estão vendo aí.
é um sensor de pressão que vai de 0 a 20 bar, e preciso de entender qual que é o valor de sinal elétrico que ele me entrega. Nesse caso, ele está me entregando um sinal de 4 a 20 miliamperes. E aí eu faço o valor proporcional de estudo. Então, 0% dele, lembrando que nas calibrações eu sempre trabalho com essas 5 faixas: 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. O meu 0% aí seria 0 bar, levando para a medição de corrente, seria equivalente a 4 miliamperes. Supondo que eu tivesse um transmissor que me desse o valor em tensão, né, de 0 a 10 volts, ele estaria me entregando 0 volts. A 25%, ele estaria me entregando 5 bar, 2,5 volts no transmissor que me entrega tensão e 8 miliamperes no sensor que me entrega corrente no transmissor. A 50%, ele estaria me entregando 10 bar, 5 volts no transmissor de tensão e 12 miliamperes no transmissor de corrente. E isso serve também para os valores de 75% e 100%. Se ele estiver nessa faixa aí de forma aceitável, por exemplo, a 0 bar, ele está me entregando 4,01 miliampere. Lembrando que tem sempre um erro sistemático. O meu sensor está perfeito. Ah, agora eu estou medindo 0 bar aqui. Eu apliquei 0 bar na minha bombinha lá no sensor. E agora eu estou medindo aqui na saída dele 6 miliamperes. Aí é um erro muito grande, né? Aí o que eu preciso fazer? Calibrar esse sensor. Então, é assim que são aplicados os valores para que a gente consiga verificar se o sensor está medindo da forma adequada. Vocês podem ver na imagem aí, eles têm um sensor de pressão, eles estão medindo a corrente ali em tempo real através de um multímetro e aplicando pressão através de um aplicador de pressão. Então, ele aplicou ali 4 PSI nesse sensor e mediu 8 miliamperes ali, ó, tá bacana, tá perfeito. Esse é um exemplo de funcionamento de uma calibração de malhas, para finalizar aqui. A calibração de malha é a comparação do sinal transmitido com a leitura do controlador. Para esse tipo de calibração, é aplicado o sinal na ligação do instrumento e verificado o valor que o controlador está lendo, podendo diagnosticar defeitos durante a transmissão ou apenas necessidade de ajuste no controlador. Então, esse aqui é o que a gente faz para verificar se a malha daquele instrumento está funcionando. Você fazendo esse procedimento e eles estão dentro dos padrões, seu equipamento está validado e não necessita calibração. Caso contrário, a necessidade de calibração, sim. Falando agora sobre alguns cases de sucesso recentes que a LGM fez, falando de controle de temperatura, né? Instrumentação no geral. Essa aqui é a solução em automação, né? Que a gente fez lá na Vetorial CFM, forno de carvão FRV 700. Esse foi um projeto muito desafiador que a gente teve, que ele fazia o controle de temperatura dentro dessas câmaras que faziam a combustão de eucalipto para fazer carvão vegetal. A gente instalou vários termopares em volta desse forno para fazer a medição em tempo real e a leitura da temperatura desses termopares fazia com que uma bomba aumentasse ou diminuísse o nível de água no reservatório, que ficava na porta de entrada de oxigênio desses fornos. Então, quando ele subia essa água através da bombinha, ela tampava a entrada de oxigênio, assim fazendo a combustão diminuir. Caso a água diminuísse, entrava o oxigênio e fazia a combustão aumentar. Esse é um exemplo do que a gente fez de aplicação. Aí, nesse projeto, nós fizemos instalação da infraestrutura eletromecânica, a gente elabora o projeto elétrico via plano, fizemos a montagem do painel, substituímos os painéis que estavam em área e identificamos os cabos de comando e controle. A gente elaborou as lógicas de controle usando o TIA Portal 16, desenvolvido no supervisório Aveva 2020, e fizemos toda a reestruturação da rede de TA desse projeto. Então, foi um projeto bem interessante, que a gente fez o controle de temperatura desse forno de carvão através da entrada de oxigênio nele, tampando com uma coluna de água. Então, a gente fazia a medição através dos termopares. Ah, a temperatura está abaixo do meu set point. O meu atuador, que nesse caso seria a bomba, fazia essa água diminuir ou aumentar para entrar oxigênio e fazer o controle desse forno. O Júlio, que está presente na apresentação e participou bastante desse projeto. Ô, Júlio, você quer fazer algum adendo sobre esse case de sucesso? Não, Mark, tá tranquilo. Acho que você conseguiu explicar bem aqui
que a gente fez nesse case aí. Pode seguir com os outros. Então, bacana. Indo agora para o próximo case de sucesso nosso, falar sobre a solução de instrumentação que a gente aplicou na Gerdau recentemente. Ela, Nela, a gente teve os seguintes benefícios. A gente teve os instrumentos calibrados em dia, de acordo com normas e com certificação, principalmente aqueles que são auditados pelas certificações ISO. Medição e controle precisos das variáveis de processo, gerando um aumento da produtividade, qualidade e segurança. Então, o nosso trabalho na Gerdau foi o de calibração de instrumentos. Nós pegamos toda uma área da planta deles, calibramos os instrumentos para que eles ficassem certificados, atendendo às normas de certificações ISO. Então, isso aí, o que entregou a eles? Uma maior confiabilidade no processo, uma qualidade melhor de entrega de produto final, e, basicamente, isso é tudo que eles precisavam no momento. Então, foi um case de sucesso muito interessante, uma empresa muito grande e conhecida na nossa região aqui, que teve resultados muito positivos. O que nós fizemos lá? Nós fizemos a inspeção, a revisão, a calibração e certificação dos instrumentos de pressão, nível e temperatura dos fórmulas 1, 2 e 3 que eles têm lá. Lá eles têm 3 alto-fórmulas, nós fizemos toda a verificação da instrumentação desses 3 alto-fórmulas. Nós fizemos a adequação e instalação de termopares também. Então, eles tinham necessidade de instalar termopares em alguns lugares que não existiam. Nós fizemos essa instalação para que eles pudessem acompanhar o processo de forma mais precisa também. E fizemos a calibração das malhas de controle dessas 3 áreas também. Então, entregamos ali o máximo de confiabilidade possível no processo deles. Agora, todos os sensores deles estão mostrando valores reais de acordo com o processo. E, por fim, aqui mostrando a solução de instrumentação que a gente aplicou na Vetorial. Lá, a gente fez a aferição e calibração de instrumentos, de válvulas, transmissores de pressão e vazão e malhas de temperatura. E certificamos todos eles, com o mesmo intuito do que nós estamos anteriormente na Gerdau. Eles precisavam da certificação e ficar de acordo com as normas. Então, agora eles têm certeza que os instrumentos deles estão entregando valores reais, estão conseguindo entregar um produto final mais bem acabado, né, já que eles têm um controle em tempo real e preciso de tudo que está acontecendo ali, e isso agregou bastante no processo de produção do cliente. Os principais benefícios é que não foi necessário parar o processo para fazer o projeto. Então a gente fez isso tudo com o Alto Forno 2 lá rodando, né? Inclusive o Alto Forno 2 e a UTE, né? Nós fizemos a calibração dessas 2 áreas. Com tudo rodando lá, a gente fez essa calibração sem problema nenhum. A gente preparou direitinho, verificou com a automação de lá o que poderia impactar e fez com que não houvesse problema nenhum. Inclusive, quando voltou a rodar, quando estava parado, a gente fez outra calibração, quando voltou a planta também, a gente continuou fazendo a calibração e não houve problema em nenhum dos 2 processos, nem parado, nem funcionando. Os instrumentos calibrados em dia, de acordo com as normas de certificação, principalmente aqueles que são auditados pelas certificações ISO. Então, como eu disse anteriormente, todos os instrumentos lá foram calibrados de acordo com a norma, assim oferecendo a melhor confiabilidade no processo. E a medição e controle preciso de variáveis de processo, gerando aumento na produtividade, qualidade e segurança. Isso é o que oferece quando a gente consegue entregar uma confiabilidade maior de medição. Se eu estou medindo ali a temperatura e ela está me entregando realmente o que está sendo medido, eu estou conseguindo enxergar no meu processo de forma não turva. Eu estou enxergando ele de forma límpida, entendendo exatamente o que está acontecendo naquele momento. E esses aí foram os nossos cases de sucesso. Ô, Júlio, você tem uma adenda a fazer agora, né? Isso. Pessoal, só antes da gente iniciar a parte das perguntas aqui, quero novamente agradecer a todos aí por terem participado conosco do webinar. A gente queria deixar para vocês o recado e a gente já tem data marcada para o próximo lá da Fluence. Ô, Marcos, liga seu microfone aí, por favor. Sim, só um instante. E a gente queria que vocês deixassem no chat aí algumas sugestões de temas que a gente possa trazer aí para os próximos webinars. A gente, ao decorrer do ano aí, a gente vai trazer mais, vamos aparecer mais vezes aí
para poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, dentro do que a gente faz aí, toda a parte de serviço de engenharia, de projeto, automação, instrumentação, a própria análise de vibração também, a gente já teve um webinar no passado sobre análise de vibração, depois a gente pode até deixar no chat aqui o link para vocês. Então, vocês puderem deixar aí para a gente algumas sugestões de temas, vai ser muito bacana. E a questão do certificado, a gente vai enviar o certificado para todos aí ao decorrer da semana. Vocês vão estar recebendo o certificado aí pelo WhatsApp, beleza? Que, que no mais é só. A gente agora vai responder as perguntas aqui. Você quer puxar as perguntas aí, Marcos? Você quer que eu puxe aqui? Só um instantinho, Júlio. Estou preparando aqui o computador para ler as perguntas e a gente fala aí. Pessoal, só para, enquanto o Marcos prepara lá, talvez as pessoas aí que ainda não conhecem a LGM, apresentar um pouco para vocês. A LGM aí é uma empresa no mercado que está focada aí desde a concepção à execução de projetos. Então, projetos aí tanto para automação, que é onde a gente é especialista, tanto projetos para instrumentação, tanto projetos para elétrica. A gente consegue participar e solucionar problemas em todas essas disciplinas. Então, desde concepção à execução, desde a gente ir entender, especificar qual que é o melhor sensor, qual que é o melhor PLC, qual que é o melhor inversor, desde elaborar um projeto, desenvolver um projeto aí detalhado para o seu processo, a parte de engenharia aí, de software, parte de automação, supervisório, tudo isso a gente consegue entregar também. Parte de campo também, onde eu consigo, desde a parte de implementação aí de NR10 para a gente poder adequar a NR10, parte de instalação de sensores, montagem de infraestrutura, montagem de painel, instalação desses painéis em campo. Então a gente tem bastante aí know-how em todas essas partes. Vou deixar o Marcos agora com as perguntas aqui. Você prefere que eu fale aqui, Marcos? Se quiser, eu respondo as perguntas aqui também. Pode responder aí, Júlio. Eu estou preparando aqui rapidinho. Beleza, vou responder aqui. Pergunta do Fábio. Só abrir aqui. Existe algum sensor desenvolvido para medição da temperatura de borrachas durante o processo de mistura dentro de máquina? Durante o processo de mistura das matérias-primas, o produto gera uma camada sobre a parede da máquina, onde o sensor atua, onde o sensor atual está instalado, gerando um isolamento e diferenças na medição. Fábio, eu particularmente não conheço nenhum sensor específico que você consiga fazer isso, cara. Mas eu imagino que por você estar tendo esse problema aí, por gerar essa camada na parede e atrapalhar, gerando esse isolamento, teria que partir para algum sensor conforme tipo um pirômetro, sabe? Pirômetro é aquele sensor que ele é tipo como se fosse um revólver, que ele tem um feixe de luz, que ele consegue pegar a temperatura. Mas a gente precisa, vou falar assim, analisar melhor o processo, entender melhor de perto, para a gente conseguir especificar esse sensor. Mas eu, particularmente, não conheço nenhum sensor em específico como esse. A pergunta do Elton qual a distância recomendada máxima para o PT100 e PT1000 quando não utilizamos transmissor? Elton, eu olhei aqui, ó, as distâncias máximas, quando a gente está falando de um PT100 de 2 fios, é recomendado aí mais ou menos até 10 metros de distância. Quando a gente passa por um PT100 de 3 fios, é em torno aí de 100 metros, beleza?
E quando a gente passa para um PTC de 4 fios, a gente está falando aí de 100 até 300 metros. Então, quando você parte aí para distâncias maiores, é ideal que você use um PT100 aí de 2 ou 3 fios, beleza? De 3 ou 4 fios, que seria o mais ideal para o caso de distâncias mais longas. Deixa eu ver. Frente às tabelas apresentadas, essas tabelas fazem parte de alguma NBR. Ô Marcos, você sabe responder essa pergunta aqui para a gente? Qual que é a norma que faz parte dessas tabelas? Essas tabelas, no caso que eu exemplifiquei em slide, elas não são de normas específicas, elas são de fabricantes, na verdade, tendo em vista que cada sensor de temperatura tem um range diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho um PT100 que ele varia de 0 a 300 graus, ele vai ser muito diferente de um PT100 que vai de 0 a 700. Então, a resistência ômica varia de acordo com a temperatura. Então, se eu tenho resistências ômicas diferentes, cada sensor tem uma tabela diferente, dizendo assim, entendeu? Quer ler a próxima aí, Júlio? O pessoal perguntou aqui sobre o envio do slide. O treinamento ele vai estar no YouTube, gravado daqui a uns dias, e a gente vai olhar com o pessoal também aqui sobre disponibilizar esses materiais para vocês. Você comentou da calibração em malha. No caso de erro, supervisor, as tolerâncias, eu corrijo o instrumento ou tenho que fazer uma varredura da malha total? Seria muito bom que você fizesse uma varredura na malha total, né, para ver se esses erros sistemáticos são no seu instrumento ali. Caso seja só instrumento, você corrige o erro só no instrumento mesmo, se for o que eu entendi da pergunta mesmo. Mas o ideal seria que você fizesse uma varredura. A próxima pergunta aqui, Marcos, existe uma frequência mínima para a calibração de PT100? Estamos fazendo trimestral. Existe sim, de acordo com algumas normas. Eu até anotei essas normas aqui, deixa eu te falar quais são os números delas certinho. A ISO 9001 e a ISO 17025, elas falam sobre esse tempo mínimo. Só que o ideal é que você use as boas práticas mesmo. Então, quanto maior a frequência de calibração e aferição, melhor. Se você vê, e também tem as separações de problemas, né? Então, se você está vendo que o sensor está muito fora ali, que dá para ver empiricamente também, você corre atrás de resolver isso. Então, a melhor coisa seriam as boas práticas, mas essas normas falam sim. E cada instrumento tem um tempo de calibração diferente. A outra pergunta aqui é aquela do Fábio, onde ele perguntou sobre tem a camada lá que está atrapalhando ele fazer a medição. Ele perguntou se a fumaça que existe lá dentro poderia atrapalhar. Fábio, eu acredito que essa fumaça, dependendo da fumaça, não atrapalha. Mas aí a gente teria que Depende do olhar espesso. mais a fundo no sensor, sabe? A gente precisa estudar o sensor para a gente entender se essa fumaça iria atrapalhar ou não a medição da temperatura. Deixa eu ver aqui. Pergunta do Bruno. Bom dia, cheguei um pouco atrasado, gostaria de saber para quais os princípios de funcionamento vocês realizam calibração e certificação em transmissores de vazão. Vocês trabalham com os princípios Vortex, magnético e Coriolis. Além disso, qual é o diâmetro máximo em polegadas que vocês conseguem certificar e calibrar em campo? Quer explicar, Marcos? Ou quer que eu explique? Pode explicar. Bruno, nesse caso aqui, cara, a medição de vazão, hoje em dia, a gente só faz ela por diferencial de pressão, sabe? A gente ainda não trabalha com a calibração de vazão quando ela foge de diferencial de pressão. Então, acho que assim eu consigo responder a sua pergunta. Através do diferencial de pressão, a gente consegue calibrar a vazão, mas não sendo por diferencial de pressão, hoje a gente não consegue. Excelente.
Mais alguma dúvida, pessoal? Foram só essas aí Foi mesmo todos. no chat. Pessoal, então, gostaria aí de agradecer a todos mais uma vez pelo o tempo investido aí. Espero que todos tenham gostado, que a gente tenha conseguido compartilhar um pouco aí com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, e que vocês tenham saído aqui, né, com um pouco mais de conhecimento e que a gente consiga ter agregado um pouco de valor aí para vocês, para ajudar aí nos desafios que vocês enfrentam no dia a dia, voltado para instrumentação focada em temperatura. Deixa eu abrir o chat Eu aqui, parece que tem alguma pergunta. fiz uma pergunta aqui, Ju. Caso o cliente defina as faixas de operação, como vocês a definem? Imagino que sua pergunta seja relacionada ao seguinte: ele tem um processo onde ele nunca mediu a temperatura, né? E ele quer especificar um sensor para fazer a medição ali em tempo real. A maneira mais adequada seria colocar um sensor de temperatura com um range bem abrangente, para que a gente soubesse qual que é a temperatura ali, ou pegasse um processo muito parecido, quase que similar, e ver se a temperatura em que ele opera. Aí a gente especificaria um sensor igual nesse caso, e no caso da medição para saber a temperatura média ali, a gente especificaria um dentro de um range aceitável, beleza? Se for essa a dúvida. Surgiu uma pergunta aqui. Gostaríamos de saber se tem alguma interferência em passar um cabo de termopar junto aos cabos de potência. Você já implantaram algum sensor de temperatura nos barramentos dos cubículos de alta tensão que entregasse os dados via gráfico? Olha, eu particularmente nunca fiz esse tipo de instalação. Você já trabalhou com alguma coisa parecida, Júlio? Não, em cubículo de estação, igual ele falou aí, não. Também não. Mas se há interferência, se passar ele junto com o cabo de potência, sempre há interferência, sim. O ideal é que você passe ele um pouco separado. Precisa ser em outro leito, mas não deixa um colado com o outro, não. Não é o ideal. Bom dia a todos. Qual o termopar com maior precisão para medir temperatura de estufa de secagem de commodities de manganês? Temos um processo que está a 105 graus, pois somos auditados pela Marinha. Esse é um caso que a gente pode estar estudando e entrar em contato com vocês para passar o mais adequado possível aí. Eu gostaria de entender melhor como que esse processo de medição tem que ser feito. Quer falar alguma coisa sobre isso aí, Júlio? Não, aí no caso, deixa eu ver quem que é a pessoa aqui. Marco. Marco, aí no caso, como eu falei, quando são processos muito específicos, é bom a gente entender melhor o processo, para eu não te falar aqui qual vai ser o melhor termopar e às vezes não ser esse termopar em específico que eu estou te falando. Mas se a gente conseguir entender o seu processo, igual o Marco falou, existem vários tipos de termopares, que seja ali para um processo mais crítico, onde eu preciso fazer uma medição mais detalhada, ou consigo fazer uma medição geral. Então, a gente precisa entender melhor o processo, como que ele funciona, para a gente poder especificar o sensor. Igual o Marco citou bastante nessa parte, primeiro você entende o processo, você entende o sensor, para você poder especificar isso. Surgiu mais uma pergunta aí, Júlio. Você poderia ler ali para a gente? Bom dia. Existe algum tipo de sensor que obtém uma faixa de medição por zona? Você sabe me falar, Marcos, se existe algum tipo de sensor que faz essa medição por zona? Ó, não que eu saiba, porque meus sensores me dão um valor único. Ele seria uma média da zona, por exemplo, porque locais diferentes têm temperaturas diferentes, né? O que eu já vi de aplicação é você instalar mais de um sensor para saber a média daquele local. Mas medição por zona eu não apliquei ainda. Se existe, eu desconheço.
que a gente possa aplicar e fazer aplicações industriais, né? Porque a gente tem aqueles termosensores à distância, por exemplo, que eu consigo ver a temperatura do ambiente inteiro. Mas para aplicações industriais, falando, colocar ali um controlador, por exemplo, eu não conheço. Vocês fazem calibração de fornos e estufas para uso de padrão? Se sim, é calibração RPC? Não, nós não fazemos essa calibração de fornos e estufas. A gente trabalha mais com calibração de sensores mesmo. A gente tem até um forno de aplicação de temperatura, mas ele é calibrado externamente para que a gente possa ter um padrão certificado aqui. Mais alguma pergunta aí, Júlio? Eu esqueci. Não, no chat, por enquanto, essa aí foi a última aqui das perguntas. Mas Beleza. alguma dúvida, pessoal, que surgiu aí, pode aproveitar o momento aí para poder perguntar. A gente vai deixar nosso contato também, caso vocês queiram tirar dúvidas mais específicas sobre algum tipo de medição que tenha que ser feito em um local mais específico, qual seria a maneira mais adequada. Aí vocês podem entrar em contato à vontade, a gente ajuda vocês aí. Eu vou Certo? colocar o meu número no chat aqui. Caso alguém tiver alguma dúvida em específico e queira tirar a dúvida, pode me mandar mensagem que a gente está à disposição aí para poder ajudar. Beleza? Pessoal, então, eu acho que é isso, né? Mais uma vez, eu falei agradecer a todos aí pela presença. Depois a gente vai pegar aqui as indicações de próximos temas que vocês enviaram para a gente dar uma analisada. E o próximo webinar está marcado aí para o dia 5/3. Então, já deixa agendado aí na agenda de vocês. Dia 5/3 a gente tá aqui de novo para poder trazer mais um tema interessante para vocês e poder compartilhar o conhecimento. Beleza? Mas muito obrigado. Marcos, quer falar mais alguma coisa? Então, só agradecer a oportunidade de estar apresentando esse webinar. Foi um prazer aí ter a presença de todo mundo, foi muito engrandecedor. Perguntas muito boas, inclusive. E quem ficou tímido aí ou tinha alguma dúvida para tirar, não deu tempo, fique à vontade de procurar a gente. Nós estamos à disposição mesmo para explicar a vocês qual a melhor forma de aplicação, qual seria o termopar adequado. A gente tem que entender melhor os escopos dessas ideias mesmo. Então, estou à vontade de entrar em contato com a gente e espero que tenham conhecido mais sobre a nossa empresa, sobre nossas aplicações, conhecido sobre alguns cases que a gente aplicou recente de muito sucesso e desejar uma boa tarde e um bom trabalho a todos. Foi muito bom aí, agradecedor estar participando desse webinar.